No Mundo Maior, capítulo 6, Amparo Fraternal, parte B. Depois de inteirar-me daquele drama comum a várias mulheres jovens dos nossos dias, segui o orientador até o aposento em que Julieta lhe receberia o socorro à organização psíquica em desvario. Rememorando as palavras ouvidas dos lábios maternos, acolheu-se a jovem no divã em pranto convulsivo. Torturantes pensamentos se lhe entrechocavam no cérebro enfermo. Vibrações pesadas, caracterizando-se pela cor muito escura, desciam-lhe da fronte e fixavam-se no aparelho respiratório. Represavam-se na pleura, invadindo os alvéolos e daí passavam ao coração, influenciando as trocas sanguíneas, momento em que a substância fluídica das emissões mentais se esvaecia, absorvida pelas artérias. Notei, porém, que esse material, oriundo da mente perturbada, imprimindo-se no mecanismo fisiológico, era assimilado pelo sangue, que a seu turno o restituía ao cérebro físico, acumulando-se em todas as zonas deste mais próximas da substância cinzenta. Reparava por isso na jovem não somente os olhos rubros e túrgidos de chorar, mas também os pródromos dos mais sérios distúrbios orgânicos. Identificando as manifestações perturbações no cérebro e no bulbo raquiano, encarei o meu orientador e perguntei: Não estaremos aqui ante a misteriosa origem da encefalite letárgica? Muito mais do que isso, respondeu Calderaro sorrindo. A mente desvairada emite forças destrutivas que, se podem atingir os outros, alcançam em primeiro lugar o cosmo orgânico do emissor. Decidindo-se Julieta por um gênero de vida que lhe provoca violentos e contínuos conflitos na mente, passou a despedir energias fatais sobre ela mesma. Dotada de distinta educação, aurida ao contato materno que lhe aprimorou as concepções e lhe enobreceu os sentimentos, incompatibilizou-se com uma existência de nível mais baixo na crosta planetária. A preparação do espírito ilumina invariavelmente. Possuindo destarte sublime, claridade interior para a jornada humana, colheria naturalmente paz, alegria e edificação no exercício de suas faculdades femininas, desde que se lhe oferecesse um campo de luta em que sentisse a sadia manifestação dos poderes de sua alma. O casamento digno é o campo indicável ao seu caso de mulher nobilitada pelo conhecimento e pela virtude. Cedendo, no entanto, às tentações de que foi alvo, sente-se intimamente precipitada a escada abaixo. Todos os dias é constrangida, no silêncio, a recordar a exemplificação da genitora, a reconsiderar a própria atitude diante da vida e a reconhecer que se encontra desajustada. Nesse atrito incessante, agravado pelas péssimas emissões fluídicas do ambiente de que se tornou frequentador habitual, sua mente desce à região dos impulsos instintivos, experimentando extrema dificuldade em subir ao castelo das noções superiores, de onde a luz da consciência lhe dirige vigorosos apelos para que retorne à simplicidade e harmonia. Tal situação impede-lhe a prece fervorosa, santificante e regeneradora, e daí o caos em que a pobrezinha tateia. É suficientemente educada para colher qualquer benefício do meio em que levianamente se projetou.
e, dominada pela permanente angústia, faz demasiada pressão sobre a matéria cinzenta, dando causa a lamentáveis desequilíbrios orgânicos. Calderaro interrompeu-se por alguns instantes à maneira do professor que abre caminho à reflexão do aprendiz e acrescentou sereno: não está ela, pois, simplesmente ameaçada pela encefalite letárgica. Avizinha-se da loucura com estádios por distúrbios vários, provocados pela disfunção celular. Não somente isto. Julieta, nas circunstâncias em que a observamos, pode ser atingida noutros centros vitais. É capaz de apanhar uma pleuresia como antecâmara para a tuberculose. Com facilidade, será vítima de deploráveis intoxicações do sangue, que se caracterizarão por moléstias indefiníveis dos vasos ou da epiderme, sem excluir as desarmonias fatais do fígado, prováveis portadoras da ruína e morte para o veículo denso. Chegados a este ponto das elucidações, o orientador ergueu os olhos e considerou: mas a justiça divina jamais desconhece a compaixão. Às vezes, nossa queda precipitada constitui mero desastre parcial a que nos arrasta o desespero. A eterna sabedoria examina o móvel de nossas ações e, sempre que possível, pronto nos reergue. Somente quando nos mergulhamos no total eclipse do amor e da razão, deliberadamente fugindo aos processos do socorro divino, mantendo-nos nas trevas completas do ódio e da negação, defrontamos com absoluta dificuldade de receber influências salvadoras. Então, deveremos esperar os atritos cruéis do tempo, aliados às forças de caráter compulsivo das leis universais. Se a jovem não pode elevar-se a plano superior, como ave ferida pelo tiro de caçador impiedoso, a mãezinha doente permanece em poderosas orações transformadoras. Caiu a filha para socorrer-lhe o corpo, mas Cândida alcandorou-se mais por salvar-lhe a alma. Em vista disto, o amoroso poder de Cipriana agirá esta noite. Calou-se o meu interlocutor, submetendo a lacrimosa menina ao auxílio magnético do nosso plano, subtraindo-lhe certa quantidade de material escuro, segregado pela própria mente e acumulado ao longo do cérebro, o que levou a efeitos sem obstáculos dignos de menção. Todavia, como deixasse um tanto de tal substância na câmara cerebral, indaguei a causa dessa deliberação. O amigo tomou significativa expressão fisionômica e esclareceu: tenho instruções relativas ao caso. Julieta não deve receber hoje nosso concurso integral. Precisa manter-se enferma do corpo, de modo a ausentar-se das noitadas que costuma praticar. Em breves horas será conduzida junto de Paulino, em espírito, ao quarto de Cândida, onde a irmã Cipriana pretende dirigir-se a ele, valendo-se das breves horas de desprendimento parcial do sono. Compreendi tudo e, mais uma vez, admirei a ordem imanente na esfera do espírito. Em seguida, conduziu-me Calderaro ao serviço de assistência a um irmão sofredor, cujo caso examinaremos no próximo capítulo, a fim de não perdermos o fio do processo de auxílio a Julieta. Por volta das 2h, em plena madrugada, regressou comigo o instrutor ao modesto aposento de Cândida.
Esta, fora do mirrado invólucro material, repousava nos braços de Cipriana, que lhe afagava a fronte com ternura de mãe. A doente, gozando extrema lucidez, fora do campo fisiológico, respondeu-nos às saudações tranquila e feliz. Outros amigos conservavam-se ao lado dela, reconfortando-a para o transe definitivo. Permutávamos impressões prazerosamente, quando 2 irmãos de nosso plano penetraram no quarto conduzindo Julieta e um cavalheiro, que identifiquei por intuição. Confirmou o Calderário esclarecendo. É Paulino que vem ouvir-nos. Diante de Cipriana, que sustentava a enferma nos braços carinhosos, ajoelharam-se ambos instintivamente, chorando comovidos. Ajudados pela assistência magnética dos mensageiros que os traziam até nós, contemplava-nos a todos sob forte admiração, revelando, porém, notar que a luz de nossa benemérita instrutora lhes reclamava atenção maior. Sentiam-se humilhados e aflitos. Reconheciam ali a presença de alguma coisa do poder celestial. Mantinham-se confundidos e em lágrimas quando Cipriana se dirigiu ao moço de maneira particular. Paulino, falo-te em nome da divina justiça. Que o Senhor te abençoe, a fim de que me ouça com os ouvidos da razão. Escuta. Não supões, Julieta, digna de teu braço vigoroso e trabalhador para a jornada terrestre? Que fazes da mocidade? Uma simples aventura dos sentidos? Não interpretas a experiência humana como estrada preparatória da eternidade? Que juízo fazes da vida e dos seus sublimes dons? Não partilhes o ingrato labor dos nossos amigos menos esclarecidos que pretendem converter a mulher numa cobaia infeliz para o jogo dos sentidos. Dignifica a tua existência de homem, honrando o sacerdócio feminino. Renasceste na terra, guardado por seu devotamento crescente sob os cuidados maternos. E encontrarás ainda na mulher o vaso dileto para os teus sonhos de paternidade criadora. Por que persistir no vaidoso domínio de uma criança pobre por mero impulso de egoísmo e de ostentação? Não te confrange contemplar a prolongada aflição de Cândida, atormentada por atroz pesadelo ante a incerteza dolorosa do porvir da filha? Desperta para os teus compromissos de natureza superior. Não vieste ao mundo simplesmente para gozar. A existência terrestre, meu amigo, é abençoado colégio de iluminação renovadora. Que motivos te impelem a um condenável procedimento? És bom e útil, inteligente e nobre. Por que te furtas a responsabilidade santificante? Nesse momento, Paulino, que chorava sob insopitável comoção, não falou, mas emitiu pensamentos que se fizeram claros para nós. Não hesitaria quanto ao casamento, ponderava raciocinando. Todavia, encontrara Julieta fora do santuário doméstico. Conhecera num círculo de pessoas menos responsáveis, em clima de sugestões que não convidam à elevação espiritual. Não seria prudente defender-se? Não lhe constituía obrigação organizar o matrimônio em bases mais sólidas? Aproximara-se da jovem num clube noturno, e encontrara-a sem lar. Irmã Cipriana alcançou-lhe as ponderações, porque tomou firme após ligeira pausa.
Perante o teu critério de homem de bem, as aflições de Julieta a tornam credora de maior amparo. A pobrezinha não procurou uma casa de entretenimentos menos dignos, alimentando segundas intenções. Não lhe conheces, porventura, as preocupações absorventes de filha dedicada? Não sabes que seus pés ali buscavam trabalho e arrimo, proteção e recurso? Enquanto diligenciavas mera distração para a mente ociosa, Julieta vivia a humilhação, tentando ganhar o remédio necessário à mãezinha enferma. Como absolver a ti mesmo e condená-la? Com que direito charqueaste a respeitabilidade de uma jovem que visava a tão sagrados objetivos? Haverá vileza no sol quando seus raios incidem no pântano. Será culpado o lírio que adereçam um cadáver? Paulino sacode a consciência adormentada pelas facilidades humanas. Ainda não sofreste quanto devias para santificar e amar a vida. Não desprezes o ensejo que se te oferece. Coopera no resgate de jovem mulher que te não surgiu no caminho por mero acaso. O amor e a confiança não constituem obras de improviso. Nascem sob a bênção divina, crescem com a luta e consolidam-se nos séculos. A simpatia, no mais das vezes, é a realização de milênios. Não te aproximarias de Julieta com tamanho apego se ela já não figurasse em teu pretérito espiritual. Dedica-te a ela, salva da loucura e da inutilidade. Oferece-lhe o braço de esposo, honrando a vida, antes que a morte te despedace o vaso físico nas mãos invencíveis. É mais nobre dar que receber, mais belo amar que ser amado, mais divino sacrificar-se que extorquir alheio sacrifício. Não te cause moça a crítica do mundo. A sociedade humana é venerável em seus fundamentos, mas injusta quando extermina os germes de regeneração espiritual para a vida superior, a pretexto de preservar-se. Venha a nós, Paulino. O Senhor abençoar-te-á o gesto digno. Amanhã, Cândida viverá as horas derradeiras da atual existência. Dá-lhes a paz, restitui-lhe o bem-estar, pelo muito que mortificou para conservar a filha em posição respeitável. Não permitas que o amor se perverta em tua alma. Santifica-o com a responsabilidade, fortifica-o com os teus dotes naturais, e a providência estará a teu lado por todo o sempre. Calou-se a instrutora, mas de seu coração partiam raios de safirina luz, envolvendo o rapaz integralmente. O cavalheiro ergueu os olhos lacrimosos, contemplando-a reconhecido, e declarou: Recebo a vossa palavra como se fora de minha Mãe Celestial. Fazei de mim o que vos aprouver. Estou pronto. Cipriana depositou Cândida no invólucro físico, afetuosamente, e dirigiu-se ao jovem par, acrescentando: Que o Pai nos abençoe a todos. Julieta e Paulino foram reconduzidos ao aposento do qual tinham vindo, e nós, de nossa parte, dilatamos a permanência no quarto da enferma em auxílio ao processo desencarnatório. Às 8 horas da manhã, Cipriana suprimiu-lhe a maior parte das forças. Chamado pela enfermeira vigilante, o médico prognosticou a morte próxima. Reclamada a presença da filha, compareceu a jovem depois do meio-dia, seguindo-se de Paulino, visivelmente comovido.
Que belo que é verificar a influência indireta do plano superior sobre os companheiros terrestres. Como haviam procedido nas horas de sono carnal, assim, ao observarem a venerável senhora em plena agonia, ajoelharam-se ambos, lacrimosos, quase na mesma posição de horas antes. Cândida fixou o rapaz em atitude suplicante e falou-lhe com dificuldade, embora Cipriana lhe não deixasse fugir as energias, mantendo a destra luminosa sobre sua cabeça. A agonizante comentou comovedoramente a angústia que lhe torturava o espírito. Receava deixar a filha inexperiente no mundo à mercê das tentações. Apelava para o cavalheirismo de Paulino, que a não deixou terminar. De olhos rasos d'água, colocou o indicador nos lábios da respeitável moribunda, reconfortando-a. Dona Cândida, disse atencioso, não fale mais nisso. Amanheci hoje com um propósito irremovível. Julieta e eu nos casaremos dentro de poucos dias. Amanhã mesmo iniciaremos o processo de legalização do nosso compromisso, antes que qualquer circunstância interfira por empecer nossos desejos. Fique, pois, descansada. A partir de agora, sou também seu filho. A agonizante, chorando copiosamente, fez um sinal. Julieta aproximou-se enquanto Paulino colava o rosto aos seus cabelos, prematuramente encanecidos. Foi então que Cândida, amparada por Cipriana, lhes uniu as mãos, num gesto simbólico, osculando-a enternecidamente. Foi seu derradeiro movimento no corpo exausto. Em breves minutos, as pálpebras físicas cerraram-se para sempre, enquanto os olhos espirituais se abririam entre nós para a contemplação dos trilhos refulgentes da eternidade.